Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de novo sobre a palavra apostasia. Apostasia, apisteme e apostasion. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar sobre isso? Eu sei que muitas pessoas que me seguem e que têm cabeça boa, memória boa, elas vão se lembrar de tudo aquilo que eu vou falar. E eu já falei isso no canal, já gravei vídeos antigos e até repostei esses vídeos. Eu não vou falar nada de diferente, só que eu quero revisar, relembrar os irmãos desse assunto que é muito importante. A palavra apostasia, todos sabem que ela significa desvio da fé. Só que realmente, irmãos, e eu vou provar isso que eu vou falar, que eu vou afirmar para vocês, realmente tem pastores que são perturbados da cabeça. Tem pastores da linha pré que chega num nível de tolice tão grande que eles ultrapassam o que seria tolice. Chamar esses pastores de tolice é coisa chique, tem que ser falso profeta mesmo. Não estou falando que todos os pastores da linha pré-tribulacionistas pregam isso, mas todos torcem a palavra. Então mistura uma distorção das escrituras com essa burrice que eu vou falar aqui para vocês, porque isso não é mais tolice. Tolice é chique, é burrice. São pessoas desequilibradas, têm problema na cabeça, sei lá, deveriam estar internadas. Talvez vocês achem exagero o que eu vou falar para vocês, mas não é. Presta atenção. A palavra. Vamos revisar isso porque eu estava falando isso hoje com o irmão e fiquei com vontade de regravar. A palavra apostasia, ela foi transliterada do grego para a palavra, o Novo Testamento, né? Na verdade, ela significa desvio da fé e unicamente isso. Só que tem pessoas que não entendem nada do grego, nem sequer estudaram 1 ou 2 anos pelo menos, e vão confiar em aplicativos para fazerem as suas pesquisas. E tanto o aplicativo My Bible como o Olive Tree, que é o que eu tenho, eles vão sugerir coisas erradas em vários momentos. Um dia eu faço um vídeo para provar isso para vocês, mas eles vão sugerir coisas erradas em vários momentos. A palavra apostasia, ela é o que é na Bíblia. A gente não precisa inventar e reinventar as coisas. Aí o que acontece? Quando você vai procurar ela no grego, no aplicativo, o que vai sugerir para você? Vai sugerir uma raiz da palavra apisteme e apostasion. E quando você vai buscar a raiz dessa palavra e você vai ver como ela aparece no Novo Testamento, elas aparecem ali num sentido diferente. Por exemplo, a apostasia, ela é padrão, aparece só quando é desvio da fé. Agora a palavra apisteme, ela aparece quando um se separa do outro. Não é necessariamente um desvio da fé, mas é quando se aparta, se separa. Então realmente em alguns textos a palavra apisteme vai estar ali sendo conjugada com a palavra pistes, que é fé. Porque se separou da fé, se apartou de Moisés. É o mesmo sentido da palavra apostasia, mas sendo falada de outro modo. Só que a palavra apostasia, quando acaba com a, zia, é unicamente para falar do desvio da fé. Apisteme, não, depende do contexto. A pessoa pode se separar, se apartar uma da outra e não está falando nada de desvio da fé. Depende do contexto. E a palavra apostasion é usada para falar de divórcio. Quando uma mulher se aparta do marido, ou o marido dá carta de divórcio para a mulher, seja lá qual for o contexto. Essas 3 palavras, elas podem ser conjugadas sem você mudar o sentido original das coisas e inventar coisas. Por exemplo, tem pastores da linha pré-tribulacionista, esses que eu mencionei para você, e você sabe de quem eu estou falando também, que eles falam que a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2 significa o arrebatamento da igreja. Que Paulo está falando que antes do aparecimento do anticristo tem que ter a separação da igreja. E no mesmo contexto fala que o Espírito Santo vai ser retirado. Sim, porque eles leem uma tradução onde fala que aquele que o detém, quando aquele que o detém for retirado, então aparecerá o iníquo. E eles falam que é o Espírito Santo. E eles têm até argumento para isso. Eles falam, ora, em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo veio.
Então aquilo que veio também vai. Quando diz que o Espírito Santo veio, eles dizem, né, em Atos dos Apóstolos, quando diz que o Espírito Santo veio, não quer dizer que ele não estava na terra, mas quer dizer que ele veio de uma maneira em toda a carne. E se ele veio, ele também vai e continua operando nos que ficarem. Essa é a argumentação. Que por um momento parece até fazer sentido, né? Mas não é isso que 2 Tessalonicenses 2 está falando. E Paulo também não está falando que a igreja tem que ser arrebatada antes do aparecimento do anticristo. Isso é tolice, não condiz com o contexto imediato, com nenhum ponto da carta, e não condiz nem com os textos do profeta Daniel, que Paulo está usando, se utilizando para ensinar para a igreja aquela questão. O que acontece aqui, veja bem, eu vou conjugar essas 3 palavras e não vai ter arrebatamento secreto em momento nenhum. E eu vou estar sendo muito mais fiel ao grego e ao contexto da carta do que qualquer outra linha pré-tribulacionista possa ser. Veja bem, apisteme. Apisteme significa se separar um do outro. Não é a palavra apisteme que foi usada ali, é apostasia. A palavra apisteme é usada em vários momentos onde um se aparta do outro. E aí você vai precisar do contexto para você entender bem do que está falando. Apostasion, ainda que seja a mesma raiz, ela não é usada para falar de desvio da fé e nem de apenas se separar um do outro. É usada para falar de casamento. E de fato, uma apostasia só é possível quando uma esposa se desvia da lei dos seus maridos, do seu marido. No caso, a igreja está entrando em apostasia. É isso que Paulo está dizendo. Ele poderia até usar a palavra apostasion ali, mas ele não quis. Ele poderia usar a palavra apisteme mais pistes para falar de desvio da fé, mas ele usou a palavra apostasia, como aparece em outros textos. Tá vendo? Se fosse para usar apostasion seria válido. Se fosse para usar apisteme, com certeza ele estaria falando ali de desvio da fé, porque esse é o contexto. E se fosse para usar a palavra apostasion, né, fala de um marido e uma mulher se separando. Quando isso acontece é que o marido não está satisfeito com a mulher e dá a carta de divórcio para ela. E a palavra apostasia, que é o que significa mesmo, desvio da fé. Agora, olha isso no contexto. No contexto, o apóstolo Paulo está citando textos do profeta Daniel. Não é verdade? E ele fala assim: agora vós sabeis o que o detém. O que detém o aparecimento do iníquo. Agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado na sua ocasião própria. Irmãos, é muito fácil de entender esse texto e o porquê Paulo falou dessa maneira. O que os tessalonicenses já sabiam que detinha o anticristo, para que Paulo apenas relembrasse eles. Porque Paulo também fala: lembra que eu costumava a dizer-vos essas coisas? Então vocês sabem o que o detém. Paulo está falando em outras palavras. Lembra que a gente estudava o profeta Daniel? A estátua, os 4 animais? Então vocês sabem o que detém o anticristo. Porque se levar a palavra diretamente para os 4 animais faz muito mais sentido, né? E no capítulo 11 do profeta Daniel, está falando do abominável da desolação e fala que ele vai se levantar contra todo Deus, com poder e autoridade de Satanás, e fala lá dos que se desviam de Deus, lá em Daniel 11. E Paulo, sabendo isso, né, desse contexto em Daniel 11, ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que primeiro tem que vir a apostasia, porque ele viu lá em Daniel 11, no contexto do abominável da desolação, que muitos vão se desviar de Deus. E lá fala de um certo homem, que é chamado de abominável da desolação, e que vai se levantar contra todo Deus. Paulo pegou isso e aplicou na carta, ou seja, ele está com o profeta Daniel na mente. E no profeta Daniel tem sucessão de reinos se levantando, até vir o reino final e o anticristo. Se levanta o leão, se levanta o urso, se levanta o leopardo, se levanta a besta terrível, cada um desses animais com as suas características, em seus tempos determinados. E no quarto animal nós temos 10 chifres. O que detinha
os 10 chifres, o aparecimento dos 10 chifres. O que está detendo? A ocasião própria. Qual é a ocasião própria? Precisa das pernas da estátua para entender isso corretamente, né? Mas primeiro precisava se levantar o Império Grego, com 4 cabeças, se subdividir, cair o Império Grego e levantar o Império Romano, e a história haveria de continuar até o tempo de hoje. Então, o que detém o anticristo de se levantar nos nossos dias é justamente os 10 reis unidos. Só quando tiver 10 reis unidos, o anticristo se levanta entre eles. E segundo o Apocalipse 13, segundo Daniel capítulo 9, ele se levanta no meio da semana. É isso que Paulo está falando, irmãos. Então vocês sabem o que o detém. O anticristo só pode se manifestar quando o Império Romano cair, quando tiver 10 reis unidos. É isso que Paulo resumiu. É difícil de entender isso? Não é. A palavra apostasia ele tirou de Daniel capítulo 11. Primeiro tem que ter apostasia. Uma grande apostasia, né? A apostasia tem em todos os tempos. Mas Paulo está falando ali de uma apostasia final. De uma grande apostasia. Mas o que? Ali também, você pode verificar isso. Você não precisa acreditar em mim, mas você pode verificar isso em qualquer aplicativo, My Bible, Olive Tree. Ali vai estar falando o apóstolo Paulo vai estar falando que algo tem que aparecer no meio. Porque no lugar da palavra que está ali será retirado na nossa Bíblia, que foi colocado de propósito por essas escolas teológicas pré-tribulacionistas, é de propósito. Ali no grego está a palavra ginomai. E ginomai, se você for buscar ela e ver em quais textos, quais os outros textos que ela é usada, você vai ver que está falando de algo que aparece, de algo que vem a ser, de algo que surge, e não de algo que é tirado. Ou seja, é realmente algo tendencioso. Assim como a palavra iniquidade, que é contra a lei, ao invés de traduzirem contra a lei, traduzem como iniquidade, tendenciosidade. Tem vários textos assim. Então ali, os pré-tribulacionistas não falam nada. Ou eles falam porque eles não sabem, mas agora que você está sabendo, e se você for da linha pré e estiver me ouvindo, você pode ir agora perguntar para o seu pastor pré-tribulacionista. Leva o aplicativo para ele, ele que gosta de usar o grego nessa parte para torcer a palavra. Ou mesmo que ele não usa, leva para ele e pergunta. O que o apóstolo Paulo fala que tem que aparecer no meio? Porque a palavra meso, que é meio, também está no grego. Em algumas traduções também traz a palavra meio, mas torce a outra. Fala até que do meio seja tirado, em algumas traduções. Até que do meio seja tirado. Aí, claro que está forçando a gente entender que é o Espírito Santo sendo tirado. Mas na verdade não é isso que o texto está falando. O texto está falando que algo tem que vir a aparecer no meio, que é o aparecimento do iníquo, que tem que aparecer no meio da semana. O apóstolo Paulo ali está conjugando Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 em pouquíssimas palavras. Porque ele já disse, lembra que eu costumava a dizer-vos essas coisas? É isso que está acontecendo na carta. Ou seja, não está falando de arrebatamento secreto coisa nenhuma. Por que só ali o apóstolo Paulo iria, ao invés de falar arrebatamento, arrebatados, ele iria usar a palavra apostasia? Só para confundir. Por que queria fazer isso? Veja que não faz sentido por nenhum ângulo que você tente olhar. Isso é uma forçação de barra das mais bizarras da linha pré-tribulacionista. Um pastor desse não merece respeito nenhum. Um pastor desse nem deveria ser pastor. E se fosse pastor, ele deveria não mexer com escatologia, porque de fato não é a praia dele. Entendeu? Então, conjuguei aqui para vocês a palavra apostasia, apisteme e apostasion. Você pode pegar o seu aplicativo e fazer o teste, que você vai encontrar isso que eu estou falando. Apliquei elas no próprio contexto. E tem mais. Antes de você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia o capítulo 1. Você vai ver que o apóstolo Paulo fala para a igreja, e ele mesmo estava esperando Jesus Cristo vir do céu, com poder, com glória, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo. Ele estava esperando Jesus se manifestar dessa maneira. E ensinou a igreja a esperar dessa maneira.
Ele está tirando esses textos de Isaías. Eu esqueci os capítulos, mas tem capítulos em Isaías que fala que o Senhor vai vir com labaredas de fogo, com vingança, e Paulo aplicou os mesmos textos para a igreja. Ele falou de uma tribulação num momento que a igreja estava sofrendo, mas ele conduziu o assunto até chegar na grande tribulação, porque ele falou da vinda do Senhor. Ele falou: e vós que agora sois atribulados, vocês receberão descanso, quando do céu se manifestar o Senhor, com os anjos do seu poder, com glória, com labaredas de fogo, nada secretamente. E o apóstolo Paulo não está falando de uma segunda vinda, porque ele está falando para a igreja que estava esperando o arrebatamento. Ou vocês acham que ele estava escrevendo para os que ficaram, para os que ficariam? Irmãos, é uma loucura isso. Isso não faz o menor sentido. Essa linha, Deus só deixou essa linha existir para pôr à prova os nossos corações. Só para isso. Porque essa linha vai cair por terra, assim como qualquer outra heresia. Essa linha é herética, prejudicial, e você faz muito bem em não apenas se desviar dela, mas saber reduzir ela ao pó quando alguém vier com esse lixo para cima de você. Tá bom? Então é isso. Leia sempre o capítulo 1 antes de ler o 2, porque vocês vão perceber que é um padrão no povo de Deus, até mesmo entre os pós-tribulacionistas. Eles começam o assunto do arrebatamento no capítulo 2, como se o apóstolo Paulo tivesse começado o assunto no capítulo 2. Só que ele não começou no capítulo 2, ele começou no capítulo 1. E no capítulo 1 ele fala claramente coisas que entram em alinhamento com Mateus 24. Pode perceber, em Mateus 24 tem a vinda do Senhor Jesus, vindo nas nuvens com poder, com glória, com os anjos do seu poder, e assim também está em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo traçou esse paralelo de 2 Tessalonicenses capítulo 1 com Mateus capítulo 24. Se vocês não acreditam, é só vocês lerem. Por isso que a linha pré-tribulacionista opta para não começar o estudo a partir do capítulo 1 e sempre do capítulo 2. Como é que se chama isso? Infidelidade. Verifique isso que eu estou falando e depois deixa nos comentários. Eu vou deixar também para vocês no comentário fixo, na playlist, no comentário fixo, alguns dos vídeos que eu gravei falando sobre isso, só que eu li os textos, eu mostrei na tela. Aqui eu falei mais livremente, assim, com as minhas palavras, conforme elas foram vindo na mente. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.